Olá. O direito à moradia digna é reconhecido pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Lei Brasileira de Inclusão também defende esse direito para as pessoas com deficiência. Só que, na prática, essa ainda não é uma realidade para muita gente. Quem conversa comigo hoje sobre esse assunto é a Flávia Poppe, CEO do Instituto JNG. Seja bem-vinda, Flávia. Tudo bem com você? Muito obrigada, Roberto. Sim, tudo ótimo. Ô, Flávia, o que você considera que precisa ser feito para que uma moradia seja digna para uma pessoa com deficiência? Essa é uma ótima pergunta. A primeira ponto de partida é que a pessoa possa escolher onde morar e com quem morar. Então, isso não é hoje uma realidade para as pessoas com deficiência no nosso país. O segundo aspecto, uma vez que ela tenha, né, a autonomia de escolha, é que essa moradia seja acessível, ou seja, que ela esteja, de preferência, num bairro muito bem urbanizado, para que ela possa circular e conviver como qualquer pessoa no bairro, pegar um transporte público e se deslocar para que a sua rotina seja, né, acessível. Então, essa é a segunda condição. Quando a gente vai falar isso é para qualquer pessoa com qualquer limitação. Então, a gente aí já pode imaginar que focamos e estamos falando das pessoas com deficiência, mas, de um modo geral, todas as pessoas se beneficiam de uma moradia digna dentro desses conceitos, ou seja, convivência social dentro do bairro, deslocamento, poder circular, fazer uma compra, pegar um transporte público. E o outro aspecto, se a gente entrar especificamente nos tipos de deficiência, que é um pouco a nossa, né, especialização, é que a deficiência intelectual, as pessoas que têm limitações cognitivas e que precisam de apoio para a rotina dessa casa, que haja um programa de apoio individualizado de acordo com as necessidades de cada pessoa. Aí estamos falando de uma moradia digna. Quando eu estava na prefeitura ainda, na Secretaria da Pessoa com Deficiência, nós estávamos fazendo alguns projetos de obras da prefeitura, casas da prefeitura terem uma acessibilidade maior dentro da casa, quartos mais amplos, portas mais largas, banheiros mais adaptados. Mas hoje a gente diria o seguinte, ela não é digna se tiver tudo isso dentro de casa, mas o ônibus que passa na porta não é adaptado, se a calçada que está na frente desse edifício é toda esburacada ou nem tem calçada, ou ela é muito estreita, não tem rampa, e aí por diante. Quer dizer, fazer um prisioneiro digno não é legal, né? Nem um pouco. Exatamente a moradia digna, a moradia para que as pessoas com deficiência consigam estar incluídas, implica em tudo que você está dizendo. E se a gente for pensar até, né, no antes, também implica em que essa pessoa teve acesso a uma escolaridade, teve acesso a um serviço de saúde que também, né, a enxerga, que consegue fazer, enfim, é um todo. A moradia, ela coroa esse processo, né, Roberto? É isso aí, você precisa de tudo isso. A moradia não é simplesmente a casa ou o apartamento. Não é uma questão imobiliária, não é obra, né? Não são quatro paredes. E você tocou um ponto muito importante. Não é suficiente portas largas. A gente tem que enxergar essa pessoa no todo. Então, ela tem que poder sair, ela tem, como a gente já está aqui falando mais de uma vez, ela tem que poder pegar um transporte que seja acessível, ela tem que ter acesso a uma possibilidade de trabalho, né, que hoje a gente tem aí várias metodologias, o emprego apoiado, enfim, é um todo. Mas a casa, eu diria que ela é uma pedra angular, porque a partir dali se organiza tudo. Aí a gente está falando desse ordenamento urbano, né? Ela realmente, a partir desse espaço, a gente está falando de identidade, de privacidade, da escolha dos móveis. É um conjunto muito grande, né? Exatamente, muito além das paredes. Quando eu falo da minha vida, eu falo que a minha casa e a minha família é a minha base de lançamento. Se eu tenho uma boa base de lançamento e eu tenho um percurso traçado, eu sou um vencedor. É isso aí. E a gente tem que reconhecer que estamos num país ainda com muitas injustiças. Então, essa questão
do acesso à moradia é um tema bastante estruturante em todos os sentidos. Mas, felizmente, eu acho que quando a gente foca e fala do direito à moradia para a pessoa com deficiência, a gente consegue articular outros setores, né? A gente sai dessa esfera aí que é muito complexa do déficit habitacional no país como um todo, né? Somos um país pobre e desigual. Então, eu acho que isso que você descreve para a sua vida é o que a gente almeja para a sociedade como um todo, né? Quais são as dificuldades que as pessoas com deficiência enfrentam dentro de casa? Daí a gente vai ter que qualificar um pouco e segmentar as deficiências, embora eu não goste muito disso, mas se a gente entra numa atenção muito individualizada, você pode, por exemplo, uma deficiência sensorial, hoje as tecnologias ajudam muito a gente a suprir um pouco, a compensar essas dificuldades. Então, para uma pessoa que não escuta, você tem que adaptar a questão da campainha, de como é que você acessa uma chamada telefônica, etc. Para uma pessoa com deficiência motora, é muito mais essa questão do deslocamento e da adaptação dos móveis, de forma que, como se você estava dizendo no início, uma casa adaptada àquelas necessidades de locomoção, de poder acessar um fogão, os utensílios, né? Então, nada de armário muito alto, esse tipo de adaptação. E, insisto, a gente está muito focado nos últimos 7 anos ao apoio necessário para as pessoas que têm deficiência intelectual. Como fazê-las pertencer a essa comunidade quando elas têm dificuldade de comunicação, elas têm uma dificuldade cognitiva, de interpretação de certos códigos dentro desse sistema social. E aí a gente desenha um programa de apoio individualizado, e eu acho que é muito importante que se diga que o máximo apoio que a gente tem que dar é o mínimo que ela precisa para conseguir se virar, porque o próprio dia a dia na casa exige o desenvolvimento de habilidades funcionais e naturais. Não é como a gente pegar, né, um programa pedagógico em que vai ensinar formas, números. O dia a dia vai exigir esse tipo de apoio. Então, perguntando para você, existem alguns modelos de moradia acessível no Brasil? E, além dessa pergunta, eu queria concluir com uma observação. Quando você fala de casas adaptadas, apartamentos adaptados, existe uma diferença muito grande em casas ou apartamentos adaptados, ou um prédio em geral adaptado, com o modelo de desenho universal. Né? O desenho universal ele já é feito para não ter adaptação depois. Então, nós temos alguns modelos de casa ou apartamento no Brasil que já obedeçam ao critério de desenho universal? Olha, o que você está colocando é muito importante. A gente tem aí um legado, isso é verdade nas grandes capitais de todo o mundo, né? De você estar fazendo essa transição para esse tipo de adaptação. Hoje, o que nós temos do ponto de vista de política pública, pensando na pessoa com deficiência, é o programa das residências inclusivas, que é do Ministério do Desenvolvimento Social. Essa é uma política que vem sendo, né, o Estado de São Paulo até é um dos estados mais avançados, é onde mais estão saindo editais, e pensa-se, como você está dizendo, já desde o início, quando é possível, a construção. Aí você usa todos esses requisitos. Mas nada impede que todo o estoque, né, o equipamento que existe hoje nas cidades possa ser revisto e adaptado para que mais pessoas tenham acesso. Então, a questão da acessibilidade uma atualização, digamos, dos direitos e das necessidades, e eu insisto, não é só para as pessoas com deficiência. Quem não gostaria de caminhar numa calçada lisa, sem percalço e sem raízes de árvores, né, para a gente tropeçar? Não é só a pessoa cega, não é só a pessoa que usa uma cadeira de roda. Então, essa é uma visão. O desenho universal, sempre que ele pauta, né, e ele dá ali os parâmetros para que sejam avaliadas as possibilidades de adaptação. Ele contempla tudo, né? Inclusive o envelhecimento. Contempla tudo, exatamente, o envelhecimento, porque a gente está falando a gente tende a focar nas deficiências já adquiridas ou natas, mas o envelhecimento traz limitações. Então, a gente está falando de uma quantidade enorme da população. Fora o prazer de você andar
numa região urbanizada, né, pensada para todos. É muito agradável. Sabe que eu fico preocupado com a questão da adaptação, porque, infelizmente, tem muitos curiosos e tem muitos engenheiros também mal informados que não tiveram o acesso à questão do desenho universal, à questão da matéria, a acessibilidade hoje, que quando vão fazer adaptações, fazem adaptações que não servem para nada, né? Rampas que parecem rampa de lançamento, portas que não servem para absolutamente nada, portas largas dentro de corredores estreitos em que a cadeira de roda não faz a curva. Então, quando se fala em adaptação, a gente percebe que a quantidade de erros para se tornar uma casa acessível é superior à quantidade de boas intenções que a pessoa teve no momento. Eu acho que aí você está tocando em 2 pontos que eu queria deixar bem claro. Primeiro é o que a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência fala, nada sobre nós sem nós. Ou seja, encurtaríamos muito o caminho se utilizássemos as pessoas que conhecem o problema e fizéssemos que elas tivessem voz e participassem. Sem dúvida. Esse é um aspecto. O outro aspecto é que faz uma grande diferença quando você simplesmente quer cumprir regras de fiscalização, ou seja, você não assimila a necessidade daquele público-alvo. Isso, infelizmente, é uma realidade, inclusive, Roberto, na questão do emprego apoiado. Você encontra empresários dizendo essa coisa aí de cota, né? Falam até denigrem. A cota ela é fundamental para você conseguir abrir o espaço para que a problemática entre e mais, quando quem se dispõe a enfrentar e a conhecer um novo público, uma nova realidade que simplesmente afeta mais de 20 milhões de pessoas nesse país, a gente aprende. Então, eu acho que a questão desses engenheiros que você está se referindo é, infelizmente, ainda aquela prática de cumprir com regra, de normas de construção, normas da Secretaria de Obras, sem pensar e sem envolver as pessoas, né, que realmente são os usuários finais. Então, eu acho que é muito importante a gente frisar e deixar bem claro uma regra que é básica. Nada sobre nós sem nós. É muito importante. Sem dúvida. Estamos conversando com a Flávia Pope, CEO do Instituto JNG. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já.